ressuscitar aquilo que sempre foi o DNA do fazer musical. Os grandes compositores musicais do passado eram muito mais conectados com as artes visuais, com a literatura, com a filosofia de seu tempo. Perdeu-se esse diálogo com outras formas de arte. Sfera Mundi é um grupo de amigos idealistas que criaram esse conjunto musical que tem a missão, o objetivo de difundir a música não como arte separada do resto do mundo, mas como algo que conversa constantemente com a filosofia, que tenta quebrar as barreiras mentais e também as barreiras do tempo, do espaço, incluindo nesse fazer artístico o lado visual, o lado, em geral, o lado sensorial. Uma visão mais ampla do que é o fazer artístico. A música não é o som, a música é aquilo que vibra dentro das pessoas depois que elas escutam. A gente quer que as pessoas, quando vão assistir a um concerto da Sfera Mundi, não vão apenas assistir a um concerto de música clássica ou música erudita. E o que é esse algo mais? É um fio condutor, né, que vai costurando as obras entre o programa. O título O Mundo ao Revés é o título que Vivaldi deu a um de seus concertos para violino, que não significa um mundo de cabeça para baixo, significa um mundo temporal, que não segue os padrões cronológicos normais aos quais estamos acostumados. A partir desse título de Vivaldi, eu tive a ideia de criar uma espécie de percurso que parte de algumas peças contemporâneas tem sempre algo a ver com diálogo entre diferentes épocas. Então, é algo que representa muito bem a filosofia e a missão do Sfera Mundi. A gente não quer que o público e a orquestra estejam relacionados como se houvesse uma barreira entre eles. Eventualmente a gente vai explorar os espaços, né, para além do palco em si, ou seja... Na peça de Arvo Pärt, Summa, por exemplo, é uma peça que explora muito o espaço no qual está sendo executado o concerto. Exploramos uma disposição dos músicos muito mais espalhada para realmente criar a ilusão de que a música, ao mesmo tempo, viesse dos vários cantos da sala. É uma descoberta, são experimentos, faz tudo parte de uma ideia que é muito mais ampla da ideia puramente musical, mas que acaba enriquecendo muito a ideia musical também. Música contemporânea nunca é só contemporânea, e música antiga nunca é só antiga. A ideia do concerto é emendar duas primeiras peças, que são as duas peças contemporâneas. As duas têm como característica dialogar o tempo inteiro com as raízes. E se na peça do Arvo Pärt temos uma influência muito forte da música renascentista, quase da Idade Média, a peça do Memari é inspirada em algumas citações de música de Claudio Monteverdi, compositor que Memari adora, tanto que o estúdio de gravação dele em São Paulo se chama Estúdio Monteverdi. E Monteverdi escreveu um ballo, uma dança, Il Ballo delle Ingrate, e a partir de algumas citações dessa obra de Claudio Monteverdi, Memari desenvolve uma peça bem importante, ampla. Então, digamos, são duas obras contemporâneas que o tempo inteiro cavam até as raízes da nossa civilização artística e musical. Obras musicais que querem ir muito além do fato musical isolado. A música que dialoga constantemente com o nosso mundo, com o nosso universo, com as outras formas de arte. Temos o concerto de Vivaldi, Il Proteo, o Proteo, personagem da mitologia grega. É um concerto bem diferente dos concertos de Vivaldi aos quais estamos acostumados.
E depois o outro concerto original barroco é Locatelli, Pietro Antonio Locatelli, o concerto número 12, intitulado Il Labirinto Armônico. Mais uma vez temos uma obra musical que fala de labirintos, que fala de percursos, que fala de buscas, entrar e sair várias vezes. Tanto que o título completo é Il Labirinto Armônico e depois embaixo Locatelli coloca Facilis addictus, difficilis exitus. Ou seja, a entrada é fácil, a saída é difícil, il labirinto armônico. Escrito em língua quechua, o título é Anakpachap Kusikuinin, e é um tema simples, singelo, mágico, do início do século XVII, de 19 compassos. Primeiro exemplo encontrado em manuscrito de tema polifônico que encontraram na América Latina. A partir desse tema que se encontrou, um compositor chileno, mas de origem peruana, desenvolveu uma obra um pouco mais completa, constrói uma série de variações para terminar de novo com o tema original. Passado, presente, que dialogam constantemente.